Senhor, é muito profundo o que nós vamos ler agora. É sobrenatural. E eu creio, Deus, que nessa hora o Senhor tem algo específico para a igreja que se reúne aqui nessa noite. Abre o nosso coração, abre o nosso emocional, para que recebamos isso como uma semente de vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a abrir no Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9. E essa história vai falar de um homem de Deus que passou por situações de adversidades incríveis. A vida espiritual desse homem não foi nada fácil. A vida de Daniel, ela começa, em primeiro lugar, tendo o povo de Judá, que era o chamado Reino do Sul, sendo levado para o cativeiro babilônico. E naquela época, ser levado para o cativeiro babilônico seria o mesmo que eu dissesse hoje para você que entraria uma milícia, um exército, um batalhão ou um pelotão e levaria tudo que você construiu na sua vida e na sua casa até hoje. Ele levaria os seus bens, ele levaria os seus filhos, ele levaria a sua família, levaria tudo. Como que numa grande avalanche, sob o comando de Nabucodonosor. Nabucodonosor vem e entra em Judá e leva todo mundo para o cativeiro babilônico. E na época Jeremias tem uma visão de Deus que informava que esse cativeiro ele duraria uma geração, ou seja, 70 anos. E é nesse contexto, e por causa da desobediência do povo de Deus, que Judá, o Reino do Sul, é levado para o cativeiro para poder aprender na dor. E quantas coisas nós aprendemos com a dor. Quantas coisas nós aprendemos na derrota. Quantas coisas aprendemos enquanto estamos sofrendo. E no contexto do capítulo de número 9, que é o capítulo que nós leremos, Daniel já tinha passado por duas grandes provas. Esse Daniel que você vai ver aqui orando, ele já tinha passado com os seus 3 amigos por uma fornalha de fogo. E eu não consigo sinceramente nem imaginar. Eu posso apenas ter uma ideia mental do que vem a ser uma fornalha de fogo. E eu entrando com os meus 3 melhores amigos para dentro dela, para sermos queimados vivos por causa da nossa fé. Mas a Bíblia diz que dentro da fornalha apareceu mais um homem vestido de branco. E esse homem era o próprio Cristo, o poderoso do universo. E Daniel e seus amigos são livrados da fornalha de fogo. Um pouco mais à frente, e porque Daniel era um homem temente a Deus, diz a palavra de Deus que ele orava e se inclinava perante o seu Deus 3 vezes por dia para orar. Então vem um decreto daqueles que o invejavam e fizeram a cabeça do rei, para que durante 30 dias ninguém se curvasse perante o seu Deus, sem que antes pedisse permissão do rei, do imperador daquela época. Só que Daniel não estava ali para obedecer a homens.
mas se curvar perante o Deus Todo-Poderoso. E ele se curvava 3 vezes ao dia para orar. E os seus oponentes, os invejosos, o delataram. E Daniel foi preso, muito a contragosto do rei, porque o rei amava-o. E esse homem já tinha passado na fornalha de fogo. E agora o mesmo Daniel é jogado dentro de uma cova com leões. Eu morei num estado que tinha zoológico, Rio de Janeiro. E eu não sei se você já viu de perto o tamanho de uma pata de um leão, de perto. Eu não sei se você já teve face a face com o animal leão. É pavoroso. E ainda lá, esse homem, Deus, estipula um jejum para os leões e poupa a vida de Daniel. Então, nessa noite, eu quero trazer uma mensagem cujo tema é a oração que move a mão de Deus. Existe um tipo de oração, uma oração exemplar, uma oração com atitude, uma oração com postura, uma oração com quem de fato tem uma causa e uma crença inexorável, poderosa, imexível. Ninguém arrancaria aquilo do coração de Daniel. E essa oração que eu quero fazer com você agora, no capítulo de número 9, diz assim: a oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, que eram os babilônicos, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso,
a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Essa é a oração que move a mão de Deus. E sabe por que essa oração é a oração que move a mão de Deus? Sabe que tipo de oração você vai fazer na sua casa, ou no seu grupo de jejum e oração, ou no seu grupo de teatro e dança? Sabe qual é a oração que de fato Deus vai estar com os ouvidos inclinados para ouvir o que isso está acontecendo na sua vida? Pastor, como é que isso pode ocorrer? Eu vou te dizer, esse é um modelo. O profeta, ele olha, ele não faz uma oração por si só. Sinceramente, quem dera que o meu país, quem dera que os pastores dessa nação fizessem esse tipo de oração que Daniel acabou de fazer. Quem dera. Porque essa é a oração de alguém que toma posição no campo espiritual. Se você quiser fazer o tipo de oração que vai mover a mão de Deus a seu favor, toma posição no campo de batalha espiritual. Não é uma oração repetida. Não é uma oração de mecanismos prontos. Não é uma oração de palavras bonitas. Mas essa oração, a oração de Daniel, ela tinha uma causa. Essa oração, ela tinha um objetivo. Essa oração, ela estava encharcada de uma crença
de uma crença muito forte de que Deus estava ouvindo. Quantas vezes você e eu entramos na presença de Deus em oração, totalmente desconcentrados. Daqui a pouco você está orando, já não sabe se está orando mais, você já está pensando em outra coisa. Você já não sabe mais se está falando com Deus ou se você está falando com você mesmo. Você já não sabe mais se está orando ou se você está prestando atenção no barulho ou na vibração do teu celular, porque aquilo ali tira o teu foco. Você já não sabe mais se de fato você está falando com Deus ou se você está pensando amanhã no teu trabalho e na quantidade de problemas que você vai encarar amanhã, te gerando ansiedade. Eu afirmo para vocês, baseado nessa palavra, que a oração que move a mão de Deus é uma oração de quem toma posição perante o Senhor e sabe exatamente por que está ali. Quando você começar a dobrar o seu joelho a partir de hoje, entra no campo de batalha, mas tomando posição de alguém que vai vencer, em nome de Jesus. Quando você dobrar os seus joelhos, não entra no campo de batalha com medo, com dúvida, incerteza. Não, Daniel, ele entra na presença de Deus sabendo que Judá estava completamente suja, desobediente, equivocada, rebelde. E por isso o povo de Deus ficou num cativeiro durante 70 anos para aprender. Existem muitas dores na vida da gente. Existem muitas dores que nos transformam. Existem muitas crises que nos melhoram, nos aperfeiçoam por permissão de Deus. Porque às vezes nós nos comportamos como esse povo do Antigo Testamento. E Deus fala assim, então é o seguinte, eu vou permitir algumas coisas na sua vida, que é para ver se você volta a olhar para mim. A oração que move a mão de Deus é de alguém que toma posição, que tem uma causa. E eu pergunto para você, qual é a tua causa? Qual é a causa que te levará aos pés do Todo-Poderoso? Qual é a causa que vai te colocar de joelhos? Será que é uma crise conjugal? É a causa? Será que é um filho nas drogas? Não sei. Será que é uma dor abrupta e inesperada? Qual é a causa? Qual é a tua causa? Qual é a causa que vai te fazer entrar no campo de batalha espiritual? Qual é a causa real, concreta, inequívoca, que vai te colocar de joelho na beira da tua cama e que as lágrimas vão saltar aos olhos e você vai dizer, Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação. Senhor, eu já não tenho mais forças. Qual é essa causa? Eu não estou falando de uma causa trivial, fútil, banal. Eu estou falando de uma oração que vai mover os céus a teu favor, para declarar que Deus tem o poder total sobre a sua vida. Encontre a sua causa. Daniel moveu a mão de Deus porque ele tomou posição. Ele tomou posição séria perante o Todo-Poderoso. Ele não ficou brincando. Ele já tinha passado pela fornalha de fogo. Ele já estava na Babilônia como prisioneiro. Ele já tinha experimentado a cova dos leões. Ele não estava ali brincando. E ele sabia. Sabe o que ele viu? Ele viu que 70 anos estavam se passando e o povo continuava como um cavalo rebelde.
E às vezes eu tenho a impressão de que muitas vezes a igreja evangélica não avança, porque há tanto pecado no meio da igreja, há tanta brincadeira no meio da igreja, há tanta coisa sendo levada de qualquer maneira, que nós já poderíamos estar como uma igreja de vanguarda, mas a gente muitas vezes parece que fica retrocedendo no tempo. É tempo de chorar. É tempo de levar a vida espiritual muito a sério. É tempo de colocar na posição que Daniel se coloca. Diz a palavra de Deus que esse homem foi preso porque ele orava demais. Hoje tem muito crente que deveria ser preso porque não ora nem uma vez por dia. É o contrário. Nós estamos vivendo o auge do esfriamento espiritual. Daniel foi preso e colocado numa cova com um monte de leões, porque era um homem que orava, era um homem que ia para o campo de batalha. Esse homem tinha uma causa. Você tem uma causa? Encontre a sua causa. Quando você descobrir qual é a tua causa, Deus vai mover a mão. Quando você descobrir a sua causa, Deus vai falar assim: agora eu sei onde você quer que eu toque. É na sua mãe? Agora ok. Não é que Deus não saiba, porque um dos seus atributos é a onisciência. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele a tudo conhece, ele nos sonda. Mesmo no abismo ou na mais alta montanha, ele tudo sabe, tudo vê. Porém, muitas vezes quem está fora de posição somos nós. Somos nós que temos que entrar na brecha. A escola do Antigo Testamento foi o deserto. A escola de João Batista foi o deserto. A escola de Jesus em Mateus capítulo 4 foi o deserto. E por que você acha que contigo vai ser diferente? Mas é exatamente no deserto, é exatamente lá, que você vai tomar posição. E ao tomar posição pelo seu filho, por si mesmo, pela sua doença, pela sua dor, pela sua incredulidade, Deus vai dizer: agora você está me mostrando o motivo real que está no seu coração. Qual é a tua causa? Quando você apresenta a causa, Deus te trará respostas. Uma outra perspectiva da oração que move a mão de Deus, e eu me deleitei ao ler isso, eu entrei nessa cena, foi a postura interior de quebrantamento de Daniel. Daniel, ele não entra em oração, ele não entra na peleja com uma postura arrogante, não. Ele não entra nessa como que muitos nós temos visto: Deus eu declaro, Deus eu determino, Deus eu te mando, Deus eu estou dizendo que é para você fazer agora. Meu querido, não inverte as coisas. A gente não determina nada para Deus. A gente pede, clama em humildade pela misericórdia e o amor dele para conosco. E Daniel mostra isso no versículo de número 4. Ele diz assim, versículo 3, por favor: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, com pano de saco e cinza.
Traduzindo para você dentro da cultura do povo hebreu, esse homem veste-se com vestes de humilhação. Ele tira a sua roupa convencional e coloca pano de saco, que é uma roupa de um estado que tem interiormente. Ele está dizendo: Deus, eu estou me humilhando. E ele pega um punhado de cinza e ele joga em cima dele. E ele diz: Deus, eu estou te suplicando, eu estou te implorando, tem misericórdia de Judá. Nós estamos na mão do inimigo. Quando você estiver na mão do inimigo, quando você estiver num alto grau de adversidade, quando a seta que voa de dia vier para atacar a sua família, o seu eu interior, você vai vestir-se de pano de saco emocionalmente e vai dizer: Deus, eu estou entrando no campo de guerra agora, eu estou trancando o meu quarto, e Deus, seja o meu advogado fiel, eu estou te implorando. Deus vai dizer: agora tu está quebrantado. Não chega por cima não, chega por baixo. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Daniel fez a oração mais que perfeita. Ele tomou posição no campo espiritual com uma causa. A causa dele era a restauração de si mesmo e principalmente do povo de Israel, do reino do sul, de Judá. Ele clama ao Senhor, e ele não somente clama, mas ele faz ali uma confissão. E esse é um outro segredo. Quando você chegar para Deus, não chega cheio de adjetivos, não. Até porque nós temos muito pouco ou quase nada. Chega humilde, fala: Senhor, o meu problema, Senhor, eu preciso de restauração, porque eu sou um adúltero. E se você é adúltero, fala o nome do seu pecado, fala onde é que está o teu tumor. Se o teu problema é mentira, se o teu problema é mau caratismo, se o teu problema é uma falsa conversão, se você está de olho no marido da outra, se você está de caso com uma outra pessoa, você confessa aonde está o teu temor, para que Deus possa fazer em você uma operação espiritual, Ele arrancar de você tudo que tem de podre, mas Ele vai ser capaz de curar o teu câncer espiritual, físico, mental, emocional. Daniel faz a oração perfeita, porque ele toma uma posição diante de uma causa, ele tem uma crença inabalável, ele entra com uma postura de humildade, ele faz uma confissão. Esse homem nem arrogante é. Versículo 18, olha o que ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Olha isso: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, ou seja, ou confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, se depender de mim, eu estou frito. Então, Senhor, eu estou apelando para a tua muita misericórdia. Qual foi a última vez que você clamou misericórdia aos céus? Quando é que você vai descer desse teu pedestal? Do
pedestal dos cargos, do pedestal dos diplomas, do pedestal da grana, do pedestal das influências sociais, porque isso no mundo espiritual não serve para absolutamente nada. Mas esse homem tem a plena consciência de que ele não vai clamar pela sua justiça própria. Não confie em você. Confie na misericórdia daquele que tudo pode e tudo vê. Essa oração, ela move a mão de Deus, porque ele toma posição por uma causa. Ele tem uma crença inabalável, ele faz uma confissão, ele entra por baixo em humildade, mas ele olha para Deus e falou: Senhor, eu estou apelando no teu tribunal, olha para os teus atributos, e eu clamo pelo atributo da misericórdia e da compaixão. E é como se eu pudesse ver, o coração de Deus começa a se mexer. É como se Deus dissesse assim: agora você tocou no ponto certo. Agora você está confiando em mim, você não está confiando mais em você não. Ele suplica pela misericórdia de Deus, a postura interior de quebrantamento, de reconhecimento, de submissão. Eu pergunto a você, como você pode hoje, como você pode tocar o coração de Deus hoje? Eu te darei duas respostas. Primeira, sinceridade. Seja o mais sincero para Deus. Em segundo lugar, verdade. Fala a verdade para Deus. Seja sincero com Deus. Diga: Senhor, eu pequei. Foi o que Davi fez num dos seus salmos. Ele disse: eu pequei contra ti, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos todos os dias. Ou seja, ele ficou com um pecado oculto, ele ficou com um pecado incubado. Enquanto ele fazia isso, o osso dele perecia. É uma figura de linguagem. Ele como que apodrecia por dentro. Ele já não tinha mais alegria, porque ele tinha adulterado contra Batseba, ele tinha matado o marido da mulher, ele tinha forjado todo um plano diabólico para cometer pecado, porque o pecado nasce na mente e no coração, e você fica naquilo: eu sei que não pode, mas eu vou fazer. Enquanto você não for sincero e verdadeiro, a mão de Deus fica parada. Não tem tratamento. Não há tratamento para quem não se reconhece doente. Primeiro você tem que se reconhecer doente, para depois chamar o médico. E Daniel sabia disso, porque ele disse: todo Israel burlou a tua lei. Não sobrou ninguém. Então a oração que move a mão de Deus é aquela que toma posição no campo espiritual. A oração que move a mão de Deus é aquela que você tem uma postura interior de quebrantamento, de reconhecimento e de submissão. Anota no seu caderno: não haverá avivamento se antes não houver quebrantamento. Mas quando a confissão vier, quando a sinceridade vier, quando a verdade vier, prepare-se, porque uma enxurrada de Deus está vindo na tua direção. Uma enxurrada dos céus está vindo sobre a tua casa. Uma enxurrada de Deus vai cobrir a sua família. Ele vai cobrir os seus sonhos. Ele vai cobrir os seus planos, porque você é sincero, é verdadeiro, não tem rodeios. Depois de toda essa atitude de Daniel, e
Deus, sabendo de si mesmo, dos seus atributos, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, olha o que aconteceu no mundo espiritual. Versículo 21 ao 23. Eu quero voltar no 20, por favor, até, do 20 ao 23. Esse homem, ele estava orando, ele estava suplicando, e ele estava no campo de guerra em oração. Esse homem estava de joelho. Olha o que a Bíblia diz. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu ainda na oração, lê comigo, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Você está entendendo como é que Deus mexe a mão dele? Você está entendendo como é que você vai orar a partir de hoje? E a sua oração, ela vai ser uma oração de fé e de sobrenaturalidade. Você e o milagre vão andar de mãos dadas. A Bíblia diz que esse homem toma posição, confessa o seu pecado e o pecado da nação de Israel, e mais especificamente de Judá. Ele se humilha, suplica, se quebranta, clama pela misericórdia do Deus eterno e de toda bondade. Diz que no mesmo instante, não foram 2 semanas depois, não foram 3 meses depois, não. Diz a palavra de Deus que Deus envia um anjo, e não foi um anjo qualquer, mas um anjo de altíssima patente, chamado Gabriel. Eu não sei se você se lembra de Gabriel no Novo Testamento. Gabriel é o mesmo anjo que anuncia o que a quem? O anjo Gabriel. O nascimento de quem? Pois é. A mesma ordem que foi dada lá no cativeiro babilônico. Diz que no momento que esse homem entra na peleja da oração e do jejum, diz que na mesma hora sai a ordem. Ainda hoje Deus pode liberar um anjo para te visitar. Deus vai mover as águas a teu favor. Creia, tenha esperança, tenha fé, se posicione na brecha com uma causa específica, e Deus ouvirá o clamor do teu coração. Qual é a tua causa, crente? Qual é a tua causa, visitante? O que você veio buscar aqui hoje? Eu quero te dizer que há esperança para você nessa noite. Há esperança. Há esperança para mover a mão de Deus. E quando Deus move a mão, a Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz, e eu creio, se Deus é por nós, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A ordem está liberada para você.
A ordem está liberada sobre os seus filhos. A ordem está liberada sobre sua doença. A ordem está liberada sobre uma mudança total e inequívoca da sua vida. Deus não retém a sua mão para um coração quebrantado. Deus não retém. Ele é misericordioso. Daniel apela para a misericórdia de Deus. Senhor, usa das tuas muitas misericórdias. Deus falou assim: agora você falou a minha língua. Gabriel, vai lá. O nome dele é Pedro. O nome dela é Joana. O nome dele é Maria. O nome dela é Maria. O nome dele é Tiago. O nome dela é Fernando. Vai lá, Gabriel. Cumpre o que eu estou mandando. Vai lá. Já colocou o seu pai dessa maneira no campo espiritual de Deus? Prepara a tua bazuca. Prepara o teu canhão. Prepara o teu armamento de guerra. Dobra o teu joelho e entra na peleja na certeza de que a misericórdia de Deus, a graça infinita do bom Pai, o Criador de todas as coisas, Deus foi capaz. Eu quero te lembrar isso. Deus tirou o povo dele debaixo de um jugo de 400 anos da mão de Faraó. Eu quero te lembrar que o Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que abre o mar vermelho. Eu quero te lembrar que o Deus que eu estou pregando desse púlpito é o Deus que faz parar o sol. O Deus que eu estou te pregando desse púlpito é o Deus que faz o machado flutuar. O Deus que eu estou pregando desse púlpito ressuscita mortos, cura câncer, muda a natureza do homem mais maluco e mais perverso. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É esse Deus que você tem livre acesso pelo poder do jejum e da oração. E sabe o que ele vai fazer? Vai, Gabriel. A Bíblia diz que no mesmo instante ele dá uma ordem e diz assim, verso 23. Você pode ler comigo de novo, por favor? No princípio, leiamos todos. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, pois és muito... Eu quero te entregar essa palavra hoje para você que se acha um nada, para você que se acha um zero à esquerda, para você que se vê como um Zé Ninguém, para você que não deu certo em nada na vida. Deus vai te chamar de muito amado. Daniel, eu vim, eu sou Gabriel. Deus mandou dar um recado para você. Tu é muito amado. Tu é muito amado por Deus. Você é muito amado. Os seus filhos são muito amados do Senhor. A sua vida vale muito no mundo espiritual. Você tem um valor incrível para Deus. Assim como Daniel teve um valor incrível para Deus, ele se posicionou na brecha. E você também pode ouvir isso de Deus. Ainda que o mundo diga totalmente o contrário, Deus vai dizer assim: tu é muito amado. O elogio não foi para mim, foi para Daniel, mas eu me derreteria. Eu me derreteria perante um Deus que diz que eu sou muito amado. Quem sabe você está desistindo desse Deus por uma coisa tão banal e Ele está dizendo: olha, eu te amo tanto, eu te quero tanto, eu fiz de tudo por você, eu entreguei o meu filho. O meu filho venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, ele está à minha direita, e ele continua advogando a tua causa, porque o Deus dessa igreja, o Deus dessa palavra é o advogado fiel. Aleluia. E eu quero te lembrar, você é muito amado. A oração que move o coração de Deus, que move a mão de Deus, ela nos revela a bondade desse Deus poderoso.
Está passando adversidade? Está abalado internamente? Eu quero te dizer que toda adversidade contém a semente de um benefício equivalente ou muito maior. Talvez você nem saiba, mas essa adversidade que veio sobre a sua vida é para te fazer 10 vezes melhor. Toda adversidade é como uma semente que gera um benefício de igual ou superior valor. Deixe-se ser tratado por Deus. E eu concluo dizendo: pastor, quais os benefícios então de ser alguém que ora e jejua como Daniel? Muitos. Primeiro benefício que você vai obter: intimidade. 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 Você vai ser íntimo de Deus. O Espírito Santo vai se manifestar com muita naturalidade. Muitas e muitas vezes você vai ter experiências com Deus, os seus filhos vão ter experiências com Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai ter experiências poderosíssimas com Deus, porque a oração que move o coração de Deus gera intimidade. Segundo benefício é que essa oração move a mão de Deus. Não seria tremendo você falar algo para Deus 9 horas da manhã e 9h05 Ele te mandar um anjo e falar assim: fica tranquilo, já estou resolvendo, saiu a ordem. O Todo-Poderoso mandou vir aqui trazer a solução. Quantos desejariam isso? Sinceramente, eu desejaria. E eu vou dizer para você, você pode ter isso hoje. Se creres de todo o teu coração, verás a glória de Deus. Terceiro lugar, os benefícios de alguém que ora desse jeito é que você vai praticar uma fé sobrenatural e viver milagres. Eu estou clamando a Deus para que a gente volte a viver um tempo de cura, sinais, prodígios e milagres dentro dessa igreja. E eu quero terminar dizendo para você: que tal você começar a partir de hoje a tomar a mesma postura que Daniel tomou? Esse é o tempo e o convite que eu faço a você para viver a oração que move a mão de Deus. Eu te convido a ficar em pé. E nós vamos levantar um clamor nessa hora, pelo poder de Deus, para que Ele se manifeste nesse lugar, e em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe para todos sempre. Amém.